Olá, seja bem-vindo à aula de número 24, onde a gente vai falar de discos e clocks. Tá? Bom, na aula passada a gente falou sobre as técnicas de entrada e saída, falamos aí da parte independente e da parte dependente. Então, a gente mostrou aí que o sistema aí de entrada e saída, né, elas são divididos aí em camadas, né? Onde as camadas inferiores correspondem à parte dependente. A parte dependente seria os drivers, né? E a parte independente seria a parte dos módulos de entrada e saída que serviriam aí para uma gama aí de dispositivos distintos. Hoje a gente vai falar do disco especificamente, tá? E a gente vai concluir a nossa aula e o assunto de entrada e saída, fechando com o assunto de clocks, tá? Clocks lógicos e clocks físicos, ou clocks de hardware, tá? E clocks baseados em softwares, né? Então, são esses os dois assuntos. A gente vai falar de clocks e a gente vai falar de disco. Mais de disco aí, a gente vai falar a aula, praticamente grande parte da aula falando de discos, que são equipamentos, tá? Dispositivos que a gente utiliza bastante, tá? Assim como o clock, né? Que é invisível, mas é uma parte importante, tá? Dentro do contexto aí de entrada e saída. Disco. Bom, como é que funciona o disco? Então, o disco, elas têm essas interfaces ou superfícies, né? Tanto na parte aqui de cima, quanto na parte inferior, né? Em duas faces aqui, né? E a gente tem o quê? A gente tem um eixo aqui, as trilhas, os setores, tá? Assim como o cilindro. Acho que a parte mais diferente seria o quê? Seria esse cilindro aqui. É uma parte, e esse cilindro é justamente a parte importante. Tá? Então, os setores, né? Vamos começar por aqui, que é para a parte mais fácil. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma trilha. A trilha, ela é o quê? Ela é composta de vários setores. Normalmente, os setores têm de 512 bytes a 32 KB. Tá? E os setores, então, o conjunto de setores vão compor, então, uma trilha. O cilindro seria o quê? O cilindro seria esse conjunto de trilhas, tá? Conjunto de trilhas que fazem parte o quê? Que fazem parte do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo raio, né? Tá? A mesma distância aqui, né? Da parte central, né? Então, você tem aqui, essa aqui seria o quê? Seria o cilindro propriamente dito, né? O cilindro aqui, né? Então, você tem aqui o cilindro, tá? Esse aqui seria o quê? Seria justamente, tá, a representação, tá, do que a gente fala de cilindro no disco. E por que ela é importante? Por que ela é importante? Porque quando o braço, né, o cabeçote de leitura está posicionado nesse ponto aqui, ela pode ler o quê? Ela pode ler um conjunto aqui, né, de trilhas que são o quê? Que são concêntricas. Fazem parte o quê? Fazem parte da mesma distância do raio, né? Bom, se ele está aqui, nesse ponto, ela pode o quê? Ela pode realizar toda a leitura sem mexer com o quê? Sem mexer com o cabeçote. É importante frisar que a parte que mais onera na leitura usando um disco desse modelo aqui seria o quê? Seria justamente o tempo para posicionar o cabeçote na trilha correta. Então, consequentemente, é importante que exista o quê? Que exista o cilindro e que esse movimento seja o quê? Esse movimento para posicionar o cabeçote seja o menor possível. Tá? Então, essa é a questão aí, a importância de se ter o quê? De se ter cilindros, tá? Do conceito aí de cilindros. Tá? Bom, seguindo aqui, além do que eu falei, né? Existem cabeças de leitura e gravação, como vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a história, então, a ilustração aqui dos cilindros. O tamanho do disco, importante, tá? Ela é calculado em bytes, tá? Em bytes, pelo número de faces multiplicado aqui, né? Multiplicado pelo número de trilhas, número de setores em cada trilha. Tá?
o tamanho em bytes, ou melhor dizendo, a capacidade em bytes que comporta em cada setor. Então, essa multiplicação, esse produto aqui vai ocasionar o quê? Vai ocasionar aqui o quê? Vai ocasionar, então, no tamanho em disco, tá? O tamanho em disco na unidade que seria aí em bytes. Tá? Bom, outra questão aqui, então, da geometria aqui do disco, né? A geometria do disco pode diferir da real, tá? Em discos antigos, então, os números de setores eram iguais para cada trilha, né? Entretanto, os discos modernos, eles possuem o quê? Eles possuem uma divisão aí por zona, como vocês estão vendo aqui. Tá? É nítido, tá? Nem precisa falar que vamos dizer assim, nesse setor aqui, mais próximo do centro, tá? Cabe menos do que o quê? Cabe menos dados do que os setores nas trilhas mais externas. Tá? Então, deve existir o quê? Deve existir aí um armazenamento maior nos setores mais externos, tá? E armazenamentos nos setores mais internos. Tá? Isso por quê? Isso justamente para prover o quê? Justamente para prover a leitura aí adequada por setores. Tá? Porém, nos discos modernos, né, antigamente os discos eram fabricados dessa forma e continha a mesma quantidade de dados, apesar de poder-se armazenar mais dados nas trilhas mais externas. Tá? E hoje em dia, como funciona? Hoje em dia existe, vamos dizer assim, a complexidade é encapsulada e, na realidade, existe o quê? Existem mais dados, tá? Nas trilhas mais externas, tá? E menos dados nas trilhas mais internas. Mas isso é encapsulado. É encapsulado e há o quê? Há uma visão, tá, para o sistema operacional de que todas as trilhas aqui comportam o quê? Comportam a mesma quantidade de dados. Tá? Justamente para facilitar o manuseio aí desse dispositivo. Tá? Bom, continuando aqui, então, existe o que a gente chama aí, né? Referente a isso, na mais externa, existe o que a gente chama aí de geometria virtual, que seria, assim como existe a memória virtual, existe também a geometria virtual, onde esconde o quê? Onde se esconde a geometria real. Tá? E os detalhes, o número de setores por trilha, então, consequentemente, ela é o quê? Ela é encapsulada de forma que a complexidade aí do dispositivo como o disco, que seria o disco aí, possa ser mais simples, né? Possa ser mais simples de ser manuseado. Então, o sistema operacional age como se fosse tudo igual, justamente para quê? Justamente para facilitar o manuseio aí do dispositivo que seria o disco. Tá? Então, é dito que existem X cilindros, Y cabeças, ou Y faces, né? E Z setores aí por trilha, tá? Justamente para facilitar aí o manuseio. Né? Controlador, então, mapeia essa leitura de x, y, z para quê? Para o cilindro, cabeça e setores aí reais. Então, existe a geometria virtual para facilitar a leitura e para facilitar o manuseio pelo sistema operacional. E existe também a geometria real, tá? Virtual e a real para facilitar e encapsular a complexidade inerente ao ambiente do disco. Tá? Bom, importante aqui, tá? Discos modernos, blocos lógicos, tá? Blocos lógicos ou blocos virtuais, né? São blocos que, na realidade, não existem. Só para lembrar aí vocês, tá? Bom, a formatação de baixo nível. O disco ela tem o quê? O disco tem a questão da formatação. Tá? Então, formata as trilhas concêntricas com o mesmo número de setores, né? De novo, com a parte aí dos blocos lógicos, a parte virtual aí. Coloca o espaço pequeno entre os setores para diferenciar aí de um setor para o outro, né? E o setor é formatado com a seguinte o quê? Com a seguinte informação e com a seguinte forma, a maneira, né? Primeiro a gente tem um preâmbulo, que a gente já falou, né? São os bits para indicar o início, então existe um padrão aqui, isso aqui eu só estou enumerando, tá? Em redes é a mesma coisa, quando recebe um pacote eu tenho o quê? Eu tenho um padrão.
um padrão de quê? Um padrão de bits para o início, para indicar que um pacote novo está chegando. Aqui para indicar que um setor novo está sendo o quê? Está sendo lido, né? Existe também, depois disso, uma identificação do setor, uma identificação do cilindro, tá? E depois disso a gente tem o quê? A gente tem, então, o dado propriamente dito, que seria o payload, né? Bom, essa última parte aqui seria o quê? Seria a parte da correção de erros, tá? Para saber se, se os dados aqui armazenados, tá? Elas estão o quê? Quando forem sendo transferidos, a gente saber que os dados foram transferidos corretamente para as controladoras e, consequentemente, também para a memória RAM. Tá? Então, o setor ele contém esse conjunto de dados, o preâmbulo, o payload, que seria essa parte aqui de dados, né? E o Error Correction Code, que seriam os bits aí para indicar se os dados foram armazenados ou lidos, né? E armazenados corretamente. Uma outra questão aqui, tá? Existe o que é um conceito, né, que a gente chama de torção cilíndrica, ou cylinder skew, né? O que seria isso? Uma vez que o disco está se movimentando nesse sentido aqui, né, vocês estão percebendo que se eu mudar de um setor, ou melhor dizendo, de um cilindro para o outro, tá, eu preciso o quê? Eu preciso de um tempo para ele posicionar no setor adequado. Tá? Então, para permitir, se ele está nesse movimento, para permitir, tá, que se eu colocasse todos eles, tá, uma determinada posição, o setor 0, isso normalmente faz o quê? Faz com que quando muda de cilindro, eu tenha que esperar por uma volta completa para começar a ler o cilindro. Tá? Então, para evitar esse problema, o que eu faço? Eu coloco aqui uma torção. Nota que o setor 0, nesse cilindro mais externo, se encontra nessa posição, enquanto que o setor 0 do próximo cilindro encontra-se nessa posição. E assim por diante. Ó. Por quê? Porque o cilindro, o disco está girando nesse sentido aqui, enquanto que o outro 0 está nesse ponto aqui, e finalmente nesse ponto aqui, e finalmente o último nesse ponto aqui. Tá? Então, quando ele muda de um cilindro para o outro, existe uma grande chance de eu poder o quê? De eu poder alcançar, tá, o setor que eu quero, tá, sem que o quê? Sem ter que esperar por uma volta completa desse disco. Tá? Então, assim eu evito o quê? Como está escrito aqui, evito uma volta extra na busca o quê? Na busca de um cilindro. Então, faço a formatação nessa maneira aí, tá? Usando essa técnica do cylinder skew aí, ou torção cilíndrica, justamente para quê? Justamente para, como vocês estão vendo aqui, é que a leitura de um dado do disco demora muito mais do que a leitura de dados de onde, pessoal? Da memória principal e dos registradores. Então, eu tenho que criar alguns mecanismos, algumas técnicas para melhorar a performance de leitura escrita a partir de um periférico aí externo. Então, entrelaçamento, essa é uma outra coisa. Existe o que a gente chama de entrelaçamento. Tá? Se eu armazeno um determinado dado de um setor, tá? E o disco está movimentando vamos dizer assim, num sentido aqui, né? No sentido anti-horário, obviamente que se eu armazenar esse dado aqui e que tiver que armazenar assim também o próximo dado, tá? Existe a chance do quê? Existe a chance quando eu colocar esse dado no buffer, o buffer estiver cheio, ficar cheio. Tá? Se eu tiver que ler o próximo setor, eu não vou poder ler o quê? Eu não vou poder ler desse setor uma vez que o buffer se encontra cheio. Então, o que eu faço? Eu faço o entrelaçamento. Tá? O tempo que ele estiver rodando nesse sentido aqui, né? Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu guardo esse setor 0 no buffer,
Tá? Quando tentar ler o setor 1 nesse ponto aqui, nota que ele está o quê? Está entrelaçado para o próximo ponto. Seria o tempo para eu movimentar, né? Movimentar desse ponto para cá, o que, que eu faço? Eu tenho como ler o setor 0, tendo já o buffer esvaziado. Tá? Então, faço entrelaçamento desse cenário aqui, eu faço um entrelaçamento simples, posso fazer um entrelaçamento aqui duplo, vocês estão vendo que ele pula 2 posições, tá? Aqui, justamente para quê? Justamente porque esse tempo para posicionar desse 0 até o 1 seria o tempo que o buffer será esvaziado para acomodar o próximo setor. Então, isso é feito através do quê? Isso é feito através do que a gente chama de entrelaçamento, né? Então, quando cheio, transfere para a memória, mas isso toma um certo tempo. Como toma um certo tempo, deve esperar o quê? Uma nova rotação aqui, né? Deve esperar uma nova rotação. Se ele está girando aqui, se o buffer está cheio, deve esperar uma rotação completa até chegar no setor 1. Então, para evitar e reduzir esse problema, a gente faz o quê? A gente entrelaça, coloca os setores em locais, vamos assim, torcidos aqui também, tá? Justamente para quê? Justamente para dar tempo suficiente para ler e esvaziar o buffer, tá? Notando que nas controladoras modernas, né, nas controladoras que são modernas, como possui um buffer suficiente, então não há necessidade de quê? Não há necessidade de fazer esse entrelaçamento, tá? Uma vez que os buffers são bastante grandes, então comportam os dados aí de leitura de vários setores aí ao mesmo tempo. Tá? Bom, tempo de acesso aqui, né? Existe o tempo de acesso aqui, que seria o tempo de SIC, tempo de rotação, mas o tempo de transferência. O que seria isso cada um deles? Tá? Isso aqui é o tempo de acesso de um disco. Tá? Então, o tempo de acesso seria a soma do tempo de SIC. O tempo de SIC é para posicionar, né, o cabeçote num determinado cilindro, numa determinada trilha. O tempo de rotação seria o quê? Eu estou procurando um determinado setor. Preciso fazer com que ele possa esperar a rotação para alcançar o setor correto. Tá? Então, esse é o tempo de rotação. E, por último, seria o quê? O tempo de transferência. Seria transferir o dado que foi lido, tá, do disco para onde? Para a controladora. Então, existem três tempos diferentes no disco. Tempo de SIC, tempo de rotação e o tempo aí de transferência. 3 tempos. Sendo que o tempo maior que normalmente se gasta seria o quê? Seria esse tempo de SIC aqui. Ele é o que possui o quê? Normalmente possui o maior tempo aí maior tempo, né, para fazer o acesso ao disco. E por isso a gente tem que estudar um pouco, então, o escalonamento aqui do braço. Como é que isso ocorre, né? Então, nesse cenário aqui, vamos supor o seguinte, que a posição inicial, tá, esse aqui é o disco, esse aqui são os cilindros, cada uma delas aqui seriam as trilhas, e ele no início está o quê? Está posicionado bem aqui, ó. E as próximas requisições são essas daqui. 1, 36, 16, 34, 9 e 12. Então ele vai sair daqui e vai para o quê? Para o próximo, que seria a posição 1 aqui, trilha 1. E o próximo? 36. Então sai daqui, faz toda a volta, vai até o 36 aqui. Tá? E assim por diante, até chegar ao quê? Nessa ordem aqui. Então aqui a gente está seguindo o quê? Aqui a gente está seguindo o algoritmo número 1, que é o FIFO. First come, first served. Tá? First in, first out. Então, a gente está seguindo o quê? O primeiro algoritmo, que seria o primeiro que entra, a primeira requisição que chega é a primeira que vai ser servida. Então, chegou nessa ordem aqui. Então, o que vai ser servida é justamente essa ordem de requisição. Tá? Nota que, com toda essa requisição aqui, a quantidade de trilhas que ela percorre é de 111. Tá? Segundo mecanismo. O segundo mecanismo, ela faz o seguinte, ela verifica o conjunto de requisições aqui. O que ela vai fazer? Ela vai estudar uma forma de atender a partir das trilhas mais próximas, ou dos cilindros mais próximos. Então, está aqui 11, o próximo tinha um 12 aqui, ó, tá? Então, ela vai para o 12 para fazer o quê? Para justamente ir para
para as trilhas aí mais próximas, né? Quando não tiver trilha mais próxima, então ele pega as trilhas mais distantes até o quê? Até chegar no seu fim. Tá? Então, 34 aqui e o 36. Tá? Com isso, a gente já diminuiu o quê? Com isso, a gente já diminuiu para 61 cilindros, né, de números que ele percorreu. Né? Porém, esse mecanismo aqui é um mecanismo, tá, que tem um problema. Qual seria o problema? Nesse mecanismo aqui, se vocês forem ver, ela tende o quê? Tende a ficar mais no centro. Tá? E as extremidades acabam sendo o quê? As extremidades acabam sendo esquecidas. Tá? Podem sofrer até de inanição. Então, em virtude disso, tá, existe o quê? Existe uma outra proposta aqui, que seria a proposta do elevador. Na proposta do elevador, ela vai seguir inicialmente num ponto, tá, e depois ela vai seguir num outro sentido. Tá, como vocês estão vendo aqui. Então, começa 11, 12, segue como se fosse o elevador, né? Vai para um ponto e depois ela desce até chegar na posição 1, que seria a posição que foi solicitado aqui logo de início. Tá? Com isso, a gente tem o quê? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma performance aqui melhor das três. Tá? Então, a proposta do elevador seria sentido único numa determinada direção, num determinado tempo. Depois que passou por todos, alcançou o topo aqui na extremidade, volta de novo para cá, para tentar pegar a outra extremidade. Tá? Bom, feito isso, tá? Feito a parte de escalonamento aí do braço do cilindro, tá? A gente vai falar rapidamente sobre o RAID. O RAID é bastante utilizado hoje em virtude dessa questão aí de Big Data. Tá? Ajuda no espelhamento e essencialmente seria o quê, pessoal? Vou mostrar aqui para ficar mais fácil. Essencialmente seria um conjunto aí de discos, tá? Eu armazeno os dados num conjunto de discos. Por quê? Porque se eu perder um determinado disco, eu perco o quê? Eu perco apenas uma parte da informação. Tá? E assim eu divido a informação em vários discos diferentes. E isso ajuda o quê? Isso ajuda também no espelhamento. Tá? Normalmente não se guarda vamos dizer, um banco de dados importante, por exemplo, Jupyter Web da USP, né? Não é armazenado aonde? Não é armazenado num disco só. Ele é espelhado em vários discos distintos para prover o quê? Para prover uma maior tolerância aí de falhas se ocorrer algum problema com um determinado disco. E esse RAID, então, pode ser implementado tanto usando o hardware como usando o software. Usando o hardware, eu tenho o quê? Eu tenho uma controladora específica para RAID. O que é RAID? Um conjunto de discos. Esse conjunto de discos é utilizado para armazenar um arquivo. Em vez de armazenar o arquivo num disco só, armazeno numa gama de discos. Tá? Pode ser implementado por hardware, usando o controlador, ou pode ser implementado pelo sistema operacional dentro do quê? Como software dentro do próprio sistema operacional. Então, eu coloco um módulo, um driver do RAID dentro do sistema operacional, fazendo aqui, compilando, insmod, aí armazeno dentro do kernel do sistema operacional, de forma que a controladora aí, né, o driver, seria o driver da RAID, ela fique o quê? Fique parte do kernel do sistema operacional. Tá? E é importante, né? Em ambos os casos, tá, o sistema operacional só vê o quê? Só vê um disco. Só vê um disco, mas a gente tem o quê? A gente tem vários discos, né, que são implementados como se fosse um. Tá? E existem várias implementações aqui, RAID de nível 1, então eu coloco dessa forma aqui, RAID de nível 3, eu coloco bit de paridade no quarto e no último, né? E a gente tem também, finalmente, aí, tá, uma faixa de bits, né? E colocamos, então, o bit de paridade de 0 a 3 no último disco, como vocês estão vendo aqui. E essa aí é uma outra vamos dizer assim, uma outra forma, né, de níveis, né, como a gente chama aí na implementação aí de RAIDs. Tá? Bom, clocks, tá? Existem dois tipos de clocks, ou timers, né? O clock do hardware, tá? O dispositivo que gera pulsos síncronos, né? Como se fosse o coração aí do computador. Tá? E a cada pulso é feito o quê? É feito aí uma determinada operação. Tá?
localizado na CPU, na placa-mãe, e é o sinal utilizado para a execução de instrução. Busca, decodifica, executa. Todos esses passos aqui são regidos o quê? São regidos através do quê? Através dos pulsos síncronos, que seria os clocks, né? Clock do hardware, né? Presente em qualquer sistema de multiprogramação, existe uma frequência. A frequência é o quê? A frequência dos pulsos síncronos. E isso vai determinar o quê? Isso vai determinar o clock do seu computador. Tá? Bom, e de software? Como é que funciona o clock de software? O clock de software é o restante. Tá? O hardware vai só gerar pulsos de tempo em tempo. O software faz o restante. Então, existem o quê? Existem os clock drivers. Né? Os clock drivers fazem a manutenção da data e hora do dia, a contabilização do tempo total do processo, assim como a verificação do uso da CPU, que seria o time slice dos processos, né? E cuida da chamada de sistemas para sistema chamado alarme. Então, você pode fazer com que em determinado período de tempo, um alarme possa soar para executar, vamos dizer assim, um processo. Tá? Então, isso quem vai fazer é justamente o quê? O clock driver. Tá? O cron tab do Linux. Tá? Existem aplicações que utilizam a chamada de sistema do alarme. Tá? Assim como fazer o quê? Fazer o monitoramento e estatísticas aí do uso da CPU, uso dos recursos aí computacionais gerenciados pelo sistema operacional. Tá? Bom, com isso aqui, eu concluo a aula de hoje. Falamos de clocks e de discos, falamos de RAID e falamos como funciona aí, né, as últimas implementações, né, como é que um disco funciona, a formatação, o skill, tá, o entrelaçamento. Então foi isso que a gente falou e a bibliografia continua sendo a mesma. Peço que vocês leiam, isso é um assunto bastante importante, tá, que vocês vão utilizar aí no dia a dia de vocês. E dessa forma, então, eu despeço para a aula de número 24 aí de entrada e saída. Muito obrigado pela atenção de vocês.